gente aproveita, dia de Corpus Christi. Quero até te perguntar, nem todo mundo sabe, né? É feriado ou é ponto facultativo? Você sabe? Vamos saber agora no quadro Tá na Dúvida. Tem uma determinação do governo federal, gente, que diz que Corpus Christi não é feriado nacional, é ponto facultativo. Mas aí, entre os municípios, em várias cidades como Florianópolis, Joinville e Itajaí, consideram feriado. Quem esclarece pra gente é Júlia de Vazan. Bem-vinda, Júlia. Bom dia para você. Estamos ao vivo nessa manhã de quinta-feira. Conta para nós, feriado ponto facultativo? Exatamente, muitas questões envolvendo ponto facultativo, principalmente em relação à decisão de ir ou não trabalhar. É do funcionário, é da empresa, como que fica tudo isso? E para sanar todas as nossas dúvidas, nós vamos conversar agora com a advogada Cristiane De Biasi. Seja muito bem-vinda. E, Cristiane, vou começar com o básico. Qual que é a diferença entre o feriado e o ponto facultativo? Então, Júlia, feriado é sempre que, por força de lei, seja a União, né, o federal, os estados ou os municípios instituam aquela data como data de suspensão de atividade obrigatória. Ponto facultativo, por sua vez, é aquele dia em que a escolha da empresa ou mesmo do órgão público abrir ou não abrir, ter atividade ou não ter atividade. Então, realmente, é a empresa que tem que decidir isso, não é o funcionário por conta própria, apesar de ser ponto facultativo. Exatamente. É a empresa ou o órgão público que vai dizer se ela vai instituir como ponto facultativo ou não. Por exemplo, emendas de feriado. Por exemplo, quarta-feira de cinzas. Essas datas são datas que o empregador é quem vai dizer se haverá ou não haverá atividade. E isso muda de ano para ano ou é uma coisa fixa? Os feriados nacionais, eles constam num calendário e eles precisam de uma produção legislativa para que seja criado um novo feriado. Da mesma forma, os feriados municipais e estaduais. O ponto facultativo, por regra, ele é estabelecido pela empresa ou pelo órgão público e vai depender do interesse daquela instituição. E, Cristiane, tem também uma decisão que foi postergada para o ano que vem, que também vai impactar o trabalhador em relação aos trabalhos no domingo. Primeiro que eu queria deixar muito claro que não vai ser nesse ano, né, no ano que vem, mas você poderia nos contar quais serão, em 2026, essas mudanças para o trabalhador? Perfeito. O que acontece? Essa portaria ela já vem desde o ano de 2023 e ela deveria entrar em vigor agora, em 1º de julho. Porém, o governo ontem postergou, adiou para o ano que vem. O que acontece? Hoje, para que exista trabalho em domingos, nós já temos uma lei que estabeleça. E aí vai depender do que foram alinhado com o sindicato, se pode ter compensação de horário ou não, qual o valor do pagamento dessa hora, se ela pode ser compensada ou se vai ter que ser paga. Em contrapartida, com relação aos feriados, vai depender de uma autorização do sindicato. Então, se não houver norma convencional permitindo o trabalho, em tese ele não vai poder acontecer. Mas, por hora, até ano que vem, fica como está. Entendi. E agora, para a gente fechar, em relação ao ponto facultativo mesmo, a empresa ela não é obrigada e não deve pagar horas extras para o trabalhador. Não. O ponto facultativo, ele é um dia que o trabalhador fica dispensado de ir. Então, se eu estabeleço um ponto facultativo hoje em algum negócio, esse trabalhador não precisará ir e estará dispensado dessas horas. Ele não precisará compensar essas horas porque foi uma deliberalidade da empresa dispensá-lo. Assim como que trabalha também normal. Exatamente, normal, se for ponto facultativo. Tá bom, muito obrigada, Cristiane. Então é isso, hoje Florianópolis tem como feriado Corpus Christi, mas outras cidades é esse ponto facultativo e agora todas as nossas dúvidas foram sanadas.